Abraão, pai de uma multidão. Seu nome. Quando o Senhor chamou este homem pela primeira vez para segui-lo, seu nome era Abrão. Significava pai exaltado. Quando ele não tinha filho, seu nome era pai exaltado. Agora ele tem um filho e Deus o chama de pai de uma multidão. Esse nome era de fato a promessa de Deus a Abraão. Enquanto ele tinha apenas um filho, o Senhor lhe prometeu que ele teria muito mais. Gênesis 17:5 nos diz: nem mais teu nome será chamado Abrão, mas teu nome será Abraão, porque por pai de muitas nações te constitui. Quando chegamos ao texto que lemos, Abraão tem dois filhos. O primeiro, Ismael, já saiu de casa, Gênesis 21, 9 a 21. E Isaac, o filho da promessa, que nasceu a Abraão quando este tinha 99 anos. É o único. Embora as pessoas possam ter zombado deste homem de Deus, ele depositou a sua confiança no Senhor. Tendo apenas um filho, Abraão olhou para o futuro, para um tempo em que o Senhor cumpriria as suas promessas. Irmãos, foi isso que salvou a alma de Abraão. Fé simples na palavra do Senhor. Gênesis 15, 5 a 6 nos diz: e ele o levou para fora e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. É assim, é exatamente assim que a salvação funciona até os dias de hoje. Ouvimos a promessa de Deus e a aceitamos pela fé. É isso que salva a alma. Romanos 10, 13 nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Atos 16, 31, responderam eles: crê no Senhor Yeshua e serás salvos tu e tua casa. Romanos 10, 17, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sua natureza. Assim que o Senhor fala, Abraão responde, mostrando sua grande fé e sintonia com a voz de Deus. Ele vive esperando ordens do Senhor, exemplificando assim uma vida guiada pela fé. Aí está um homem que está literalmente vivendo pela fé. Romanos 1,17 nos diz assim: porque nas boas novas é revelada de fé em fé, isto é, a fé do início ao fim. A justiça do eterno, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui está um homem que vive sua vida pela vontade de Deus. Alguns de nós estão ouvindo o chamado do mundo e da carne, que não podemos nem ouvir a voz do Eterno, quando ele fala conosco. O Senhor, o Eterno, é a única voz no mundo, hoje, que está falando a verdade. Ele segura o caminho da salvação para você e para mim, se nós o ouvirmos. Abraão ainda é chamado pelo nome 284 vezes na palavra de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus. E nós? Onde está a nossa fé hoje? Então Deus coloca este homem, Abraão, à prova. Gênesis 22, 1, 5. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão levantou-se cedo ao alvorecer daquela madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Esta é uma aprovação ou teste de fé de Abraão,
Tiago 1,13 nos diz assim: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelos males e ele a ninguém tenta. Abraão amava Isaac. Abraão amava a Deus. Abraão deixou sua casa, seus pais, sua família, porque Deus o chamou para isso. Ele viajou como um estranho em um país estrangeiro, porque amava o Senhor. Agora ele está prestes a provar as profundezas desse amor pelo Eterno. Abraão esperou 25 anos por Isaac, que agora tinha cerca de 15, 17 anos ou mais. Isaac, ele é o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Porém, Deus pede que ele devolva seu filho a ele. A fé real é sempre testada. Deus nunca testou Ló. Por quê? Todos sabiam o que Ló era. Ele era mundano, egoísta e tolo. Ele não era confiável em um momento de teste. Abraão, sim, era um homem confiável. Se o Eterno confia em mim e em você, ele nos testará. Há razões para isto, duas delas. Para mostrar que ele... para mostrar que ele pode cuidar de você no teste. Para mostrar ao mundo que ele é digno de fé. Ele faz isso não para nossa glória, mas para a glória de seu nome. Não para a nossa honra, mas para a honra de seu nome. O versículo 2, nós vemos que o custo é incalculável. Deus diz a Abraão para tomar seu filho, seu único filho, o filho que ele ama mais que a própria vida, e oferecer a ele como uma oferta queimada. Que quadro maravilhoso pintado por nosso grande Deus, o Pai Celestial, o Eterno. Foi assim que ele entregou um filho. Isaías 9,6. Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai eterno e o príncipe da paz. Teu único filho. João 3,16. Porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos os homens que nele creiam não pereçam, mas tenham vida eterna. A quem ele amava. Mateus 17,5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouve. Continuando. Versículo 6 em diante. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou fogo e a faca de comer na sua mão. E foram ambos juntos. Isaque está literalmente carregando a lenha sobre a qual morrerá. Ele está recarregando o fardo da morte sobre seus ombros. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque, observando a faca na mão do pai, carregando a madeira nas costas e sentindo o calor do fogo, nota a ausência do cordeiro para o sacrifício. Então ele pergunta a seu pai: onde está o cordeiro? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá ele mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Mesmo que Isaque não entenda tudo o que está acontecendo, ele ainda segue seu pai. Isaque está disposto a obedecer a seu pai até a morte. Versículo 10 e 11. E estendeu Abraão sua mão e tomou a faca de comer para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único
filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelo chifre em um mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Deus forneceu um substituto para Isaque por meio de sua graça incomparável e ilimitada. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão adorou o Eterno. Quando adoramos a Deus, estamos dizendo: Deus é digno de todo o meu amor, minha atenção e minha devoção. Ele é digno de receber tudo o que eu posso dar a ele. Isaque sabia que ele era quem deveria ter morrido, mas ele viveu porque outro havia tomado seu lugar. Pense nisso. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.